Olá, boa tarde, alunos, professores, colegas, pais, todo mundo que está assistindo a gente nessa tarde gostosa. Boa tarde a todos vocês do primeiro ano do ensino médio, né? Nossa primeira série. E a nossa aula de hoje, né, vai aparecer na tela para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre remediação de produções multissemióticas, multimídias e transmídias. Nossa, quantos nomes, né, diferentes. Pois é, hoje a gente vai falar muito sobre a tecnologia, né, e as mídias dentro da arte, tá? E para a gente ver, né, qual a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje, olha só, vamos trabalhar a habilidade geral número 105, né, da terceira série do ensino médio, que seria, né, na verdade, a primeira série do ensino médio, isso. É uma habilidade de retomada, tá, gente? É analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social, tá? Então, a habilidade é a 105 geral das linguagens para a primeira série do ensino médio, tá? A habilidade essencial encerrando, né, esse terceiro bimestre que a gente se encontra, tá bom? Analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Então, vamos lá aos nossos objetos de conhecimento, ou seja, aqueles conteúdinhos que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais para chegar e atingir com propriedade aquela habilidade que a gente viu. Olha só. Processos de remediação de produções multissemióticas, multimídias e transmídias, e saberes estéticos e culturais, comunicação por emoticon, teatro musical, live musical e coreografia digital. E agora, né, a gente já vai para a nossa primeira participação pelo chat da aula de hoje. O que vocês entendem por processos de remediação em arte? Cite um exemplo para mim. É um minutinho, a gente volta já já. Bom, gente, olha só, né? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que são os processos de remediação em arte, tá? O que a gente pode entender por remediação? São ações que surgem no sentido de promover, né, um entrelace maior aí das linguagens artísticas com outras áreas de conhecimento, tá? Isso promove o quê? Né? Uma universalização, ou seja, muitas pessoas conseguem se apropriar aí dos bens culturais, tá? E isso gera, né, uma maior contextualização sobre esses temas, tá bom? Então aí, gente, né, quando a gente revisita obra antiga, quando a gente retira obras, né, do contexto original de produção e circulação dela e coloca ela, né, para os dias de hoje, a gente faz esse resgate da memória artística, da memória do artista, dos conceitos e tudo mais. Quando a gente trabalha com esse tipo de abordagem, a gente está fazendo justamente esse trabalho de remediação. Ou seja, né, a gente está revitalizando uma obra, né, ou um conceito, ou até mesmo, né, o conjunto da obra de um artista lá de trás, trazendo para os dias de hoje, tá bom? E aí a gente pode verificar aí também muitos dados, né, que são importantes aí em relação ao contexto social e histórico da produção daquela obra, né? E trazer à luz, né? Poxa, naquela época o contexto histórico, social, político era esse. E hoje, né? Será que essa obra a gente pode considerá-la uma obra artística atemporal?
tá? E a gente faz então analogia, né, sempre com os nossos dias a dia, né, com o nosso cotidiano, tá bom? Olha só, a gente vai falar também, gente, né, se a gente falar de multissemiose, a gente não pode deixar de citar o que significaria a multissemiose. No caso, a multissemiose, ela está intrinsecamente relacionada à semiótica, tá? A semiótica, gente, é justamente, né, todos os símbolos, né, que envolvem a nossa vida. Então, quando a gente chega e vê as placas de trânsito, por exemplo, né, os símbolos gráficos, né, e vários outros, né, logotipos de empresas, por exemplo, tudo isso faz parte do campo da semiótica, né? Só de observar aquele símbolo, eu sei exatamente o que significa. Eu não preciso escrever por extenso aquela ideia. Basta eu colocar um símbolo de uma lixeira, que eu sei que ali é um lugar onde eu devo colocar o meu lixo. Se eu tenho lá uma placa, né, com aquele círculo vermelho em volta, a placa redonda, né, eu sei que aquela placa, ela é de regulamentação, porque ela tem aquele símbolo vermelho em volta. Se é uma placa amarela, eu já sei que é apenas de sinalização. Ela não é uma lei, mas ela é uma regra, tá? Então, só de observar essas cores, esses símbolos, a gente vê que a gente entra nesse campo da semiótica. E quando a gente fala de multissemiose, a gente vê que são obras artísticas, né, que trabalham com esse campo de ter esse entrelace com várias linguagens semióticas diferentes. Ou seja, eu vou pegar elementos de várias linguagens semióticas e várias linguagens simbólicas e vou fazer um entrelace entre elas dentro da obra artística, do objeto artístico, tá? Então, quando a gente fala, né, nessa questão, a gente se refere àqueles instrumentos de comunicação que são ao mesmo tempo simbólicos e imagéticos também, tá? E aí a gente vê, né, sistemas de segurança interna com gravação de imagens, é um exemplo claro de produção multissemiótica, né? Sistemas de reconhecimento de voz, tá? Outros dispositivos de segurança, né? Que ao mesmo tempo que tem o alarme, tem também a questão da gravação em tempo real, né? Do que está acontecendo. Inteligência artificial, né, através da biometria, que a gente está todo mundo acostumado a fazer no banco, né? E agora, quando você vai votar, né, você usa a biometria, põe lá o seu dedinho, né? Então, tudo isso aí, né? Aquela questão da leitura da íris, né? Dependendo do lugar onde você vai, tá? Então, tudo isso, né, gente, tem a ver aí com essa questão das gêneses ou semioses concomitantes, né? É uma coisa bem tecnológica, mas que facilitou muito a nossa vida, tá? E, como eu expliquei antes, é muito utilizada no setor de segurança, tá? Ok? Então, gente, né, as produções multimídia. Falando de produções multimídia, né, a gente está meio cercado de produções multimídia. Praticamente todos os filmes que a gente viu nos últimos tempos, a gente pode dizer que são filmes multimídia. Por quê? Sempre que a gente assiste um filme no cinema, a gente vai reconhecer alguns efeitos especiais de animação na gravação desse filme, fotografia, né, que às vezes a gente vê visivelmente que é aquele trecho do filme foi editado, né, tem imagem sobreposta, tá? Iluminação, trilha sonora, tá? Então, todos esses elementos de outras linguagens artísticas concorrem dentro ali da linguagem do cinema para fazer com que o seu filme, a sua obra fique mais bonito, né? Fique mais realista, enfim, tá? Ou até, né, mais surrealista, dependendo do caso. Então, quanto ao formato, gente, desses filmes, ele vai ser, né, claro, definido de acordo aí com o público-alvo e com o objetivo. Então, a gente pode ter documentário, série, animação em 3D, né? Então, tem vários formatos aí para que essas produções, essas mega produções multimídia surjam, tá? Então, gente, agora mais uma interaçãozinha pelo chat. O que é arte transmídia para vocês? Citem um exemplo, a gente volta já já.
Olha só, gente, então a gente vai voltando aqui, né, para a gente agora conhecer um pouquinho desse conceito de arte transmídia. Olha só, então, o que seria arte transmídia, né? É aquele objeto artístico, né, ou aquela linguagem, onde nessa abordagem transmídia, o objeto artístico, ele se apropria de elementos extraídos de vários estilos midiáticos ao mesmo tempo, né? Que eles se interpenetram e completam a noção de sentido que a gente atribui àquele objeto, tá bom? Então, a gente pode dizer que as artes transmídia aí, elas figuram além da mídia, por isso o nome transmídia, tá? Ou seja, elas são muito utilizadas hoje, atualmente, né, na propaganda e no marketing também, tá? Claro que a gente também usa nas artes, né, mas basicamente, né, mais na propaganda e no marketing. Então, como principais exemplos, né, de arte transmídia aí, a gente pode citar aquelas franquias milionárias de filme, sabe? Que você tem o filme, né, no cinema, mas aí você tem a continuidade desse filme em novos enredos. Ou seja, né, aí você tem lá, vamos supor, o Massacre da Batatinha 1, 2 e 3, né? Citando um terminho aqui engraçado, né? Ou, sei lá, a Flor do Meu Jardim, parte 1. Né? Aí daqui a mais 2, 3 anos lança a Flor do Meu Jardim, parte 2. Enfim, né? Então, sempre que você tem franquia, ou seja, uma série de filmes, né? Você tem aí a questão do transmídia, tá? Que ela vai além da mídia, por quê? Porque ela vai atingir literalmente o público-alvo, fazendo com que ele reflita sobre aquela mensagem daquele filme, não somente naquele momento, mas por ser uma franquia, como a franquia Star Wars, por exemplo. Há quantas décadas a gente vê Star Wars aí, né? A cada 5, 6 anos, eles lançam mais um filme da franquia, né? Ou seja, mais uma continuação daquela saga, né? Então, assim, isso faz com que essa obra ela esteja sempre se remediando ou se reinventando. Ou seja, ela nunca some, ela nunca apaga, ela nunca desaparece, né? Ela se torna mais perene do que o perene, ou seja, ela vai além, né, daquilo que a gente entende por arte perene, tá bom? E aí também, além de tudo, né, o marketing acaba também entrando nessa questão. Por quê? Porque aí, gente, essas obras, essas franquias grandes, elas acabam também se capilarizando ali em produtos licenciados, tá? Alcançando aí públicos de todos os gêneros, idades e gostos, fazendo com que, além da franquia no filme, que você assiste no cinema, também você possa comprar o chaveirinho, o bottom, a camiseta, tornando aí esse filme ainda mais famoso, ainda mais longevo, pelos próximos anos ali à frente, tá bom? Olha só. Agora a gente vai falar de uma coisa muito fofa que todo mundo gosta, né? Até a gente mais velho, né? Que já está se apropriando aí dessa linguagem midiática das redes sociais, os chamados emoticons ou emojis, tá? O emoticon ou emoji, da mesma forma que as placas de trânsito, né? De sinalização, regulamentação de trânsito, elas inauguram uma linguagem não verbal e visual ao mesmo tempo, né? De comunicação. Então, os nossos queridos emoticons, eles surgem com uma outra finalidade, né? Ele facilita a nossa comunicação, né, não verbal ali, a nossa comunicação visual com o nosso interlocutor que está lá do outro lado. Então, são formas da gente mostrar que a gente está alegre, está triste, está apaixonado, está feliz, está ouvindo música, está dançando, sei lá, né? Então, é uma forma bem interessante da gente ver, tá? Como que acontece isso. Então, né, nas redes sociais, né, geralmente, né, quando você está lá conversando com seus amigos no WhatsApp, conversando com seus amigos no Messenger, né, e outras plataformas e outras redes sociais, você, às vezes, né, você não vai escrever estou triste, né, por extenso. Isso demandaria tempo e não fica fofo, não fica bonitinho. Você faz o quê? Você coloca uma carinha, né, meio tristinha, a pessoa já sabe que você está triste por algum motivo. Né, o seu amigo, o seu interlocutor lá do outro lado, tá bom? Então, gente, o emoji, ele surge, né, não só com a finalidade de deixar, né, mais bonitinha a interface do computador durante a conversa, mas surge com essa finalidade de facilitar essa comunicação, tá? Então, gente, a escrita, né, surge como fator comunicativo, mas o emoji ajuda na compreensão desse processo de escrita, tá? Ainda mais que hoje em dia, né, na linguagem internautica ou no chamado internetês, a gente tem muito hábito de abreviar palavras. Então, os emojis também ajudam a gente a identificar e até a entender o que o nosso coleguinha está querendo falar pra gente, tá bom? Olha só. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né, ainda dessa remediação no teatro musical. Né? Também é uma forma de remediação, o teatro musical. Por quê? Né? É uma arte multissemiótica,
tá? Por quê? O teatro, gente, ele é uma arte híbrida, ele pega de empréstimo vários outros elementos de outras linguagens artísticas. Então, ele pega emprestado, né, do desenho, né, da arte plástica aí, o desenho de cenário e figurino, por exemplo, né? Ele pega emprestado da música, a trilha sonora, a sonoplastia, né? Pega também da arte visual, a questão da iluminação de cena, né? Então, tudo isso, né? As coreografias de dança, as músicas que serão entoadas, cantadas. Então, o teatro musical é um dos exemplos mais perfeitos, né, e atuais de produção artística multissemiótica, trabalhando ao mesmo tempo com esse conceito de linguagens artísticas interligadas, tá? Ok? Então, gente, vamos agora para a nossa live musical, né? Vamos falar um pouquinho de live musical para a gente também entender como que se processam, né, essa questão das remediações, a mídia, como que ela atua dentro das lives musicais. Principalmente agora, né, gente, nesse tempo de pandemia, né, com tudo que está acontecendo no mundo, né, essa obrigatoriedade até para a nossa segurança, né, do distanciamento social, a gente não pôde mais assistir aos nossos shows musicais. Então, como é que os artistas, né, têm conseguido continuar mantendo o contato com o seu público fiel? Através das lives, tá? Então, essas lives virtuais, né, estão muito em voga, né? E uma quantidade enorme de pessoas ao redor do mundo consegue ter acesso ali, né, ao trabalho de divulgação, né, do novo álbum, né, de um artista, mesmo nesse período de pandemia, com todo mundo afastado, tá? Então, gente, essas lives trazem uma dinâmica muito semelhante à do espetáculo ao vivo. Só que a diferença é que esses shows são transmitidos via streaming, tá? E o que é essa palavrinha streaming? Né? A palavrinha inglesa muito bonitinha, né? Então, a transmissão via streaming, gente, é aquela na qual o conteúdo ele pode ser acessado diretamente de uma plataforma na web. Tá? Então você não precisa ter um download, fazer o download da plataforma ou baixar aquele vídeo daquela live. Se você quiser ter, né, baixado para você, porque você gosta muito daquele artista e você quer rever novamente aquela live, você até consegue, de repente até pagando ali, né, porque às vezes não está aberto, geralmente streaming não está aberto para você baixar, fazer download, tá? Mas, né, no caso, se você quiser, né, muito, você pode comprar, né, o conteúdo, aí vai vir um link especial para você fazer, conseguir fazer o download, né, daquela live. Mas caso contrário, você vai simplesmente entrar numa plataforma via web e você vai assistir aquela live, né, sem a necessidade de também fazer download e gastar espaço na HD da sua máquina, tá bom? Então, gente, a transmissão via streaming ela acontece ao vivo, apresenta fielmente, né, o conteúdo transmídia que está ali, tá? Inclusive tem inserção de closes, jogos de câmera, né? Que possibilitam você ver aquele artista mais de pertinho, como se você estivesse lá no estádio, né? Vendo lá através do telão. Então, tudo aquilo que é proporcionado numa apresentação ao vivo, tem, só que no conforto da sua casa, né? E na segurança, principalmente nesses tempos, né? Do seu lar, tá bom? E aí, gente, né? Isso torna uma experiência ainda mais rica, mais bonita e mais dinâmica, tá? Essas lives ainda também possibilitam algumas interações entre público e artista. Por exemplo, alguns artistas, nas suas lives, eles pedem donativos, né, para ajudar alguma instituição. Agora, nessa pandemia, ficou muito, né, divulgada essa questão. Então, você tinha uma forma, né, de contato ali, né, através de chats, né? Você podia fazer doações, pedir música para os artistas, enfim, né? Então, essas lives ainda apresentavam essa possibilidade de interação real sua com a equipe de produção do artista, tá bom? Olha só. E agora a gente vai falar então um pouquinho, né, dentro da dança, né, falando da linguagem da dança, a questão da coreografia digital, né? A coreografia digital, gente, ela é muito importante dentro da história da dança, tá? Da história da dança contemporânea, né? A nossa dança atual, dos nossos dias. Por quê? Né? Porque, gente, esse formato digital, ele já surge elaborado para exibição em meios digitais. Então, quando eu falo de coreografia digital, gente, eu já vou criar a coreografia pensando já em que ela tem que ter gestos e movimentos mais limpos e um pouco mais lentos. Por quê? A câmera tem que pegar cada gesto que eu fizer. Né? É como aqui, né? Aqui eu tenho várias câmeras digitais apontadas para mim, né? Se eu faço gesto e movimento muito brusco, o que acontece com você que está visualizando aí em casa? Você vai ver, né, meio picotado, né? Vai ficar um pouco estranho para você assistir. Por quê?
porque a câmera não vai captar, né, o movimento, né, ou o giro tão rápido, tá bom? Vai ficar parecendo, né, vai ficar meio estranho. Então, quando a gente pensa, né, em coreografia digital, a gente já tem que pensar nesse formato já adaptado para eu colocar justamente, né, para que você possa ver o meu gesto, né, bem limpinho assim, bem clarinho, para que não reste dúvida do que eu estou fazendo para você, tá bom? Então, gente, né, essa limitação pode sugerir um certo engessamento, né? Ah, poxa, eu não posso, então, expressar livremente com o meu corpo. Não é bem assim, né, gente? Né? A gente pode se tolher um pouquinho por necessidade técnica, mas a extensão do gesto, né, não faz com que a gente perca nunca a nossa criatividade, a nossa ousadia. A gente só vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, né, com essa questão do jogo de câmera. Eu sei que agora eu tenho que olhar para cá. Ao mesmo tempo, minha mão ainda está aqui. Então, eu tenho que trazer ela lentamente para cá, porque senão ninguém vai pegar esse gesto meu, né? Aí vai ficar estranho, né? Tá bom? Então, gente, né? Muito pelo contrário, né? O estabelecimento de certos limites aí se torna, né, um desafio extra, tá? Então, você coreógrafo, você dançarino, que quer fazer aí uma bela coreografia digital, presentear o seu público cativo, fiel, que está em casa, que não pode ir ao teatro de assistir durante a pandemia, é perigoso ainda, gente, então ainda vamos se cuidar, tá? Todo mundo sempre com a máscarazinha, evitar sair, evitar aglomeração, até segunda ordem. E aí, gente, vamos então encarar esse desafio de frente, tá? Trazendo aí novas formas, propondo novas formas de movimento para o corpo na dança, tá certo? Então, a nossa dedicação, a nossa expertise, né, ela tem que ser utilizada, né, junto com a nossa criatividade, para que a gente consiga pensar e recriar a dança também de forma digital, tá? Ok? Então, gente, agora vamos chegar ao nosso momento de revisão desta aula, né? Um desafiozinho para vocês aí em casa, tá? Produzam um objeto artístico partindo dessa premissa da multissemiótica, tá? Então, vocês vão escolher um tema qualquer, tá? Pode ser um tema que você goste muito, um tema que você ache que o seu bairro, né, a sua região está precisando, enfim. Escolha um tema, né, que faça sentido para você, os materiais que você vai utilizar e o suporte de apresentação. Pode ser uma música, pode ser um vídeo de dança, um sketchzinho curto de teatro, uma animação que você faça com sucata, né? Ou com outros objetozinhos aí que você tenha sobrando em casa, tá? E aí você vai criar, né, uma apresentaçãozinha multissemiótica aí, né? Utilizando esses vários elementos aí que a gente viu aqui na nossa aula de hoje, tá? E é claro, né, compartilhem o trabalho de vocês com seus colegas, com seus professores, né? E também tenham a curiosidade de pegar e ver também, né, as obras dos colegas. É muito bom a gente poder trocar essas informações, tá? Pra gente aprender todo mundo junto, tá? Olha só. E aí, gente, né, ainda no desafio 2, o desafio 2, na verdade, é um complemento ao desafio 1. Vocês vão pegar e vão realizar uma proposta de intervenção virtual, via streaming na escola, utilizando as obras que vocês produziram. Você, seus colegas, né? Aí vocês vão criar uma exposição virtual aberta a toda a comunidade escolar via streaming. Ou seja, né, a pessoa vai poder olhar ali todas as obras incríveis que vocês fizeram, tá? Sem precisar, então, baixar aquilo no computador dela, tá? Vocês vão deixar lá o conteúdo lá numa plataforminha, né, virtual, e todo mundo vai poder acessar a comunidade escolar inteira, seus pais, seus colegas, né? Não somente as pessoas da escola, tá? Peçam auxílio dos colegas de vocês e dos professores, tá? Para que essa proposta, né, de galeria virtual via streaming seja um sucesso na sua escola, na sua região, tá bom? E aí, gente, né, aqui aparece a nossa questão avaliativa, tá? Ela já vai estar até o final do dia de hoje, né? Lembrando que o nosso bimestre se encerra hoje, né? O nosso terceiro bimestre. Então, essa questão avaliativa já vai estar lá para você até o final da noite, tá? Para que vocês, né, respondam aí pra gente rapidinho, né? Uma perguntinha bem simples, tá bom? Ok? Então, gente, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente falou um pouquinho sobre processo de remediação em arte, remediação de produção multissemiótica, produção multimídia, né? Conceito de arte transmídia, saberes estéticos e culturais, a comunicação por emoticons, o teatro musical, a live musical e, né, o reconhecimento aí da importância das coreografias digitais nos nossos dias, tá? Gente, olha só, vamos retomar nossa habilidade, né? A habilidade 105 geral de linguagens, tá?
para a primeira série do ensino médio, que é analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Gente, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco e a gente se vê numa próxima aula. Vai aparecer o QR Code aí para que você possa colocar as suas dúvidas e também as suas sugestões sobre o que vocês acabaram de assistir. Muito obrigada a todos. Até a próxima aula. A gente se vê. Tchau, tchau.